Fala pessoal, eu sou o Fernando Gazzaniga e você é muito bem-vindo ao Mister História. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as maiores pandemias da história da humanidade. Entender um pouco mais sobre cada uma delas, suas causas, impactos, seu avanço e seu regresso. A varíola é, sem dúvida, uma das doenças mais severas e infecciosas da história da humanidade. Somente no século XX, estima-se que ela tenha matado entre 300 e 500 milhões de pessoas. Ainda no ano de 1967, registrava-se uma média de 15 milhões de mortes por ano pela doença. Enquanto isso, durante o século XVIII, morriam aproximadamente 400 mil pessoas todos os anos somente na Europa. A forma de contágio mais comum da doença é através do contato direto com pessoas ou objetos infectados. Em outros casos mais raros, a contaminação pode ocorrer por via aérea. A rainha britânica Maria II, Van Beethoven, Abraham Lincoln e Joseph Stalin são nomes que compõem a lista de personalidades históricas que foram acometidas pela doença. Existem dois tipos de varíola, a varíola menor e a varíola maior, esta última muito mais severa e letal do que a primeira. Os sintomas típicos da doença são febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e fadiga severa. Em casos mais avançados, a aparição de manchas vermelhas por todo o corpo é evidente, perda da visão, hemorragia, arritmia e até mesmo convulsões. A varíola não tem cura. O poder de destruição da doença era tamanho que mobilizou toda a comunidade científica mundial na busca da primeira vacina da história. Em 1977, na Somália, foi registrado o último caso de varíola do mundo. Hoje, a doença é considerada erradicada. Se trata de uma doença bacteriana infecciosa aguda que ataca o intestino. Robert Koch, pai da bacteriologia moderna, foi um dos primeiros a desenvolver estudos sobre a doença. Estudos esse que mais tarde auxiliariam na descoberta da primeira vacina. A cólera em geral é fruto da falta de saneamento básico, e sua transmissão se dá pelo contato com água, alimento ou pessoas infectadas pela bactéria. Os principais sintomas da doença são diarreia, náuseas, vômitos e subsequente desidratação. Ao longo da história, a humanidade sofreu por 7 vezes com pandemias da doença, sendo a mais recente em 1961. Por outro lado, a primeira pandemia da doença ocorreu entre os períodos de 1817 a 1823. Causou um grande pavor e aterrorizou a humanidade, com uma assustadora taxa de mortalidade superior a 30%. A gripe espanhola foi causada pelo vírus influenza H1N1. Sua transmissão se dá devido à exposição a partículas virais eliminadas por pessoas contaminadas, em espirros ou na tosse. O período da pandemia ocorreu entre os anos de 1918 a 1920, tendo a primeira morte sido registrada em 4 de março de 1918. A Primeira Guerra Mundial foi fator principal para a veloz disseminação da doença, que levou menos de 100 dias para alcançar todo o planeta. O vírus contaminou 500 milhões de pessoas, e estima-se que tenha levado à morte entre 20 e 100 milhões delas. Serviços básicos pararam de funcionar, e sepultamentos coletivos eram comuns, realizados com o auxílio de escavadeiras. Com uma taxa de mortalidade próxima de 10%, a doença entra para nossa lista como uma das pandemias mais devastadoras da história. Rodrigo Alves, presidente brasileiro eleito no ano de 1918, foi vitimado pela gripe, não chegando sequer a assumir o mandato. Outro fato bastante curioso é o de que a gripe espanhola não surgiu na Espanha. Exatamente por não ter participado ativamente da Primeira Guerra Mundial,
A Espanha era um dos poucos países europeus no qual a imprensa não estava censurada. Sendo assim, eram os espanhóis quem informavam o mundo sobre a disseminação do vírus. E já que o assunto é pandemia, impossível passar por ele sem falar sobre a peste negra, certamente a mais aterrorizante de todas as pandemias da história. A peste bubônica, ou peste negra, como ficou popularmente conhecida, teve seu auge no século XIV, mais precisamente entre os anos de 1345 e 1355. Foi uma doença causada por uma bactéria e era transmitida principalmente pela mordida de pulgas e piolhos, que parasitavam animais contaminados. O primeiro encontro da humanidade com a doença se deu no ano de 541, ainda no Império Bizantino. Historiadores estimam que quase 5.000 pessoas morriam todos os dias somente em Constantinopla, maior cidade do mundo na época. Ao todo, cerca de 25 milhões de pessoas foram mortas pela peste nesta primeira passagem. A peste foi parcialmente contida, porém, seguiu fazendo vítimas por todo o mundo em surtos mais isolados. No início do século XIV, a doença chegou à Europa Ocidental e levou menos de 4 anos para alcançar praticamente todo o planeta. Com uma taxa de mortalidade superior a 50%, a peste dizimou 40% de toda a população da Europa e causou a morte de mais de 100 milhões de pessoas, reduzindo a população mundial a nada mais que 370 milhões de habitantes. A pandemia do século XIV foi controlada, mas a peste retornou com força total no século XVII. Dessa vez, trazendo consigo a figura dos emblemáticos médicos da peste. E para quem gosta, aí vai uma curiosidade. Grande parte dos médicos da peste não eram de fato médicos, eram apenas servidores públicos, funcionários das prefeituras, que ajudavam a população a se prevenir e a combater a doença. O surto do século XVII demorou a ser controlado. A doença nunca deixou de existir e segue fazendo vítimas até os dias de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Além de muito importante para o canal, isso fará com que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante para você e assim passe a te notificar toda vez que um novo vídeo for postado. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até a próxima!